Hoje, em nossa palestra, vamos mais uma vez utilizar o nosso livro de cabeceira, o Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, capítulo 6, o Cristo Consolador. O item 1, cujo título é O Jugo Leve. Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de serem queridos, encontram sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo vem ensinar aos homens, sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida. As aflições pesam com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem abrandar sua amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, vós todos que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus, entretanto, impõe uma condição para a sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. E essa condição é o da própria lei que ensina. Seu jugo é a observação dessa lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois que impõe como dever o amor e a caridade. É muito interessante, esse convite de Jesus a todos nós, seres humanos encarnados, nos convidando, principalmente quando estamos sobrecarregados em sofrimento, buscar ao Mestre. Então vamos refletir sobre esse ensinamento, que é um dos principais convites que Jesus vem nos fazendo já de há muito tempo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Nós temos que pensar que a base da comunhão com Deus é o cultivo de sentimento de aprendiz, não é mesmo? É essencial exercitarmos a aceitação de nós mesmos como espíritos em evolução, ainda muito ignorantes, que estamos no mundo para aprender, por meio de várias vidas sucessivas, nas quais vamos evoluindo, até um dia nos tornarmos espíritos crísticos puros, libertos de toda a ignorância. E muitas pessoas dizem-se atualmente, cansadas de viver uma vida sem sentido, sentem-se oprimidas com todos os acontecimentos. E o que há de errado com esta maioria, em que a vida delas, o que a vida delas difere de outras, para que se sintam ali nessa condição? Quando estamos com esse sentimento, temos que parar para avaliar o motivo de tudo isso, pois algo está errado. E não é com a vida, mas com a forma como estamos conduzindo a vida. Veja,
nesse versículo, Jesus convida a irmos até Ele, principalmente, quando estamos oprimidos. Em algum momento da nossa existência, nós desenvolvemos esse sentimento, devido a alguma escolha, alguma situação que passamos. E qual é o significado profundo de ir até Jesus? É ir ao encontro do amor que Ele representa. O vinde a mim, nós podemos aí traduzir de uma maneira mais ampla, vinde ao amor que eu represento. Então Jesus é o maior modelo do amor. Ir a Ele é ir ao amor, é desenvolver o amor por nós mesmos, o amor pela vida, pelo próximo, o amor a Deus. E onde está esse amor? O amor está em nós. Temos o potencial divino em nós. E Jesus nos convida a encontrarmos esse amor. E quando realizarmos esse exercício, nós sentiremos um alívio desse cansaço, da opressão que sentimos. Portanto, a prática do amor é um imperativo para todos nós. Somente esse amor que vem de Deus vai nos aliviar o cansaço, a opressão que sentimos, que foi causada por nós mesmos. É muito importante refletirmos sobre esse convite. Nós temos sempre, na vida, temos 3 opções para guiar a nossa caminhada: o amor, o desamor ou o pseudo-amor. O amor é a primeira opção que Deus nos oferece para evoluirmos, quando usarmos bem o livre-arbítrio. Quando usamos mal, enveredamos pelo desamor. O desamor é consequência de seguirmos pela porta larga, pelos largos caminhos, sem aproveitar o tempo para caminhar enquanto temos a luz, as oportunidades de evoluir. Quando agimos assim, com rebeldia frente à vida, não aproveitando a dádiva divina que visa a nossa evolução, nós atuamos com desamor por nós mesmos. E o resultado de tudo isso é a ampliação cada vez mais dessa aflição, dessa angústia, do desespero em que a maioria das pessoas vive. E é uma escolha. Podemos fazer isso com a nossa vida? Sim, infelizmente. Isso pode acontecer. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. A atitude mais inteligente é aceitar esse convite de Jesus e irmos ao encontro desse amor. Acedendo a esse convite, tornamos nossa vida mais suave. Encontraremos o alívio necessário para evoluir com paz e felicidade. E como faremos isso? E Jesus faz um novo convite para nos mostrar o caminho, quando Ele diz: aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Aqui Jesus faz um convite para que tomemos a condição de aprendizes do seu jugo. Ele é o mestre por excelência. Nós somos convidados a sermos aprendizes. E qual é a condição do aprendiz? Parece que nós esquecemos disso, Somos aprendizes. É aquele que não sabe ainda, que ignora, que precisa fazer muitos exercícios, tantos quantos forem necessários, até aprender a sentir e a vivenciar.
esses ensinamentos. Por isso que Jesus nos convida a sermos aprendizes dele. Ele é o mestre maior. No Livro dos Espíritos, na questão 625, nós encontramos lá essa colocação, que Jesus é o tipo mais perfeito que Deus tem nos oferecido para nos servir de guia e modelo. Ele é nosso mestre. Ele veio ao mundo para nos ensinar. Sempre lembramos que esse foi o único título que ele aceitou em vida. Sim, eu sou o vosso mestre. E como é ser aprendiz, de um mestre que é o modelo da perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra? Na leitura que fizemos do Evangelho, Jesus convida aqueles que estão cansados e oprimidos, ou seja, aqueles que já estão cansados de seguir pela porta larga, que conduz ali à perdição, que estão com seus corações ali em trevas de aflição e que reconhecem já os erros cometidos, frutos das suas próprias escolhas. E ao reconhecer que erraram, eles pedem e desejam seguir pela porta estreita. Portanto, aceitar o convite para ser um aprendiz de Jesus, ele é um encontro da essência da vida. E o objetivo principal da vida é aprender a amar. É aprender com os nossos erros e acertos para nos aproximarmos de Deus por meio do Mestre Jesus. Em nossa atual condição evolutiva, como é ser um aprendiz? Um aprendiz é uma pessoa que acerta e erra. Aliás, erra mais do que acerta. Então, muitos de nós, ao errarmos, abdicamos da condição de aprendizes, porque nos culpamos pelos erros. A gente desiste, E jamais um aprendiz deve se culpar por um erro. Ele está em aprendizado. Quem não erra, jamais será mestre. Nós somos aprendizes, então vamos errar muito ainda. O orgulho e a rebeldia faz com que a gente se culpe quando erra e nos paralisa. Então, esses sentimentos, eles são contrários à mansidão e à humildade de coração, que o mestre diz ser a condição para o aprendizado. Na vida, temos as oportunidades de evoluir com nossos erros e acertos. Quanto mais conscientes dessa condição, maior o aprendizado. Então, nós temos que estar muito atentos, porque a finalidade maior é a nossa evolução. O orgulho e a rebeldia fazem com que nos sintamos humilhados, perturbados pelo erro cometido, e aí criamos uma grande opressão para nós mesmos, que é a culpa. A culpa é formada por 3 sentimentos muito ruins para todos nós: o autojulgamento, autocondenação e autopunição. E esse sentimento não nos auxilia de modo algum. Autojulgar-nos, condenarmos e nos punir só vão aumentar a nossa aflição. Então, Jesus, ele nos convida a buscar, através da prece, a força, a coragem e seguir em frente. Erramos, o erro ficou para trás. Vamos olhar para frente.
Vamos continuar a caminhada, continuar fazendo os exercícios necessários, porque é assim que vamos aprendendo. A mansidão, a humildade de coração, quantas vezes forem necessárias. Assumir a responsabilidade e se arrepender. Refletir para poder aprender com os erros e depois repará-los. Então, todos nós somos convidados a fazer isso. O erro, dentro desse ponto de vista, é sempre útil para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Então, estamos num estágio que estamos errando e acertando. E a culpa é, portanto, um grande equívoco, né? Porque é uma tentativa de abafar o erro e nos paralisar. Então, não vale a pena cultivar esse sentimento. Sabemos que existem espíritos que sofrem durante muitos séculos por cultivar esse sentimento de culpa. Resumindo, o fundamental, portanto, é buscar um sentido para a vida. O grande sentido para todos nós é exatamente sermos um aprendiz da vida. Esse é o maior sentido da nossa vida, como falamos bem no começo. Somos todos aprendizes. Estamos encarnados, convidados a aprender para evoluir, para crescermos. Todas as dificuldades que nos surgem são convite ao aprendizado. E vamos, aos poucos, amorosamente, andar em direção àquilo que nos propusemos antes de encarnarmos. Isso não significa que nos tornaremos pessoas perfeitas de uma hora para outra, em uma única encarnação, porque isso não é possível. Mas vamos nos aperfeiçoando sempre, até alcançarmos a posição de mestres ao longo do tempo. E à medida que aprendemos, vamos internalizando o amor, a mansidão e a humildade de Jesus, de modo a fixar suavemente essas virtudes em nossa memória, até nós podermos vivenciá-los em espírito e verdade. O que é ser manso? Ser manso significa ser doce, meigo, suave, sereno. A mansidão está ligada a dois sentimentos fundamentais: aceitação e compaixão. A aceitação nos permite aceitar a condição de aprendizes que nós somos, com defeitos e qualidades. Não é mesmo? Aceitação não é acomodação. Acomodação, a pessoa simplesmente aceita os seus defeitos e não faz nada para mudar. Aceitação, ao contrário, é uma virtude proativa. Aceitamos a própria insignificância, mas ao mesmo tempo trabalhamos para desenvolver a nossa própria grandeza e superar a ignorância. Viram como é diferente? E o outro sentimento, que é a compaixão, gera a compreensão das dificuldades que ainda trazemos, não só as nossas dificuldades, como a dos outros. É uma virtude também proativa. É a empatia, né? O nome muito falado hoje, na qual temos para com as dificuldades, os erros nossos ou dos outros, um sentimento de compreensão, que gera a aceitação da pessoa que erra, né? Sem aceitar os seus erros. O importante é compreender sempre que os erros são frutos da ignorância e necessitam ser corrigidos em vez de ser punidos. Isso é um aprendizado para todos nós, né? E, enfim, cultivarmos a humildade tão
pedida e exemplificada pelo Mestre Jesus, porque com humildade vamos reconhecer as limitações que a nossa inferioridade ainda nos impõe. Este é o caminho. Cultivar o sentimento de aprendiz. Lembrando desse belo ensinamento de João: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vemos nesse versículo que não é o conhecimento que liberta, mas a verdade. Portanto, não basta conhecer a verdade, é necessário meditar sobre ela para que ela nos liberte. Então, todos esses ensinamentos que nos chegaram não foram por acaso, né? É um convite do Mestre, e através desses ensinamentos podemos nos libertar desses comportamentos que trazemos, né? A vida nos convida o tempo todo ao bem, combater as imperfeições em nós, evoluir a finalidade maior do ser humano, entrar pela porta estreita, a que conduz, né, ao apertado caminho que leva à verdadeira vida, adquirindo a luz que iluminará os nossos corações. Então, muita gratidão por essas reflexões tão valiosas, e elevando o pensamento a Deus nesse instante, pedindo em prece por todos os que nos ouvem. Tenham a certeza que esse Mestre acompanha toda a situação da humanidade, não desampara nenhum de nós. E nós pedimos nesse instante, Senhor, o Teu amparo, a Tua luz para todos aqueles que sofrem, pelos familiares dos que nos ouvem. Fica a nossa gratidão por esse momento, que tenhamos a certeza que somos muito auxiliados. Que assim seja, uma semana com muita paz e aprendizado para todos. Bem, vamos à nossa palestra doutrinária e nós vamos falar sobre o livro Vozes do Grande Além. É uma psicografia do Chico Xavier, um espírito que tinha a mediunidade de cura e se perdeu. Mas antes nós vamos ler aqui em Obras Póstumas o que Kardec fala sobre médiuns e a mediunidade de cura. Bem, vamos lá. Médium é uma pessoa que sente a influência dos espíritos e lhe transmite os pensamentos. Quem quer que sinta aquela influência em qualquer grau é por isso mesmo médium. Essa faculdade é inerente ao homem e, por conseguinte, não constitui privilégio exclusivo. Também poucos são os que não a possuem, ainda que seja em rudimento. Então, devemos considerar que todos têm mediunidade. Pode-se, pois, dizer que todos os homens são pouco mais ou menos médiuns. Esta qualificação, porém, não se aplica usualmente senão àqueles em que a faculdade mediúnica se manifesta por efeitos ostensivos de certa intensidade. O agente de todos os fenômenos espíritas é o fluido espiritual. Aquele fenômeno não pode operar-se senão pela ação recíproca dos fluidos do médium e do espírito. O desenvolvimento da faculdade mediúnica depende da natureza mais ou menos expansível do perispírito do médium e da assimilação deste mais ou menos fácil com os dos espíritos, ou seja, é uma troca recíproca. Depende, portanto, da organização do indivíduo a faculdade, que pode ser desenvolvida quando existe o princípio, mas não pode ser adquirida quando o princípio não existe.
E aqui vamos ver aqui a definição que Kardec dá aos médiuns curadores. Esse gênero de mediunidade consiste na faculdade de algumas pessoas para curarem pelo simples contato, imposição das mãos, olhar ou mesmo gesticulação, sem o emprego de qualquer medicamento. Essa faculdade é incontestavelmente efeito da força magnética, de que, entretanto, se distingue pela energia e instantaneidade da ação, ao passo que as curas magnéticas exigem um tratamento metódico mais ou menos longo. Todo e qualquer magnetizador é mais ou menos apto a curar, se souber advir-se convenientemente, já tem a ciência adquirida. Os médiuns curadores possuem a faculdade espontânea e alguns deles até nunca ouviram falar de magnetismo. A faculdade de curar pela imposição das mãos tem, sem dúvida nenhum, princípio numa força excepcional de expansão, suscetível de ser aumentada por vários motivos, entre os quais predomina a pureza de sentimento, o desinteresse, a benevolência, o ardente desejo de aliviar, a prece e a confiança em Deus, todas as qualidades morais numa palavra. O poder magnético é puramente orgânico. Pode, tal como a força muscular, ser dado a quem quer que seja, mesmo ao homem perverso. O homem bom, porém, só se vale dele para a prática do bem, sem ideia de interesse, ou de orgulho, ou de vaidade. Com o fluido mais purificado, possui propriedades benéficas e reparadoras, que o homem vicioso ou interesseiro não pode ter. Todo efeito mediúnico, como já dissemos, é o resultado de uma combinação dos fluidos emitidos pelo espírito e pelo médium. Por essa combinação, os fluidos adquirem propriedades novas, ou seja, a mistura dos dois fluidos adquirem novas propriedades, as quais, se separada, não possuiriam grau ou teriam em menor escala. A prece, que é a verdadeira evocação, atrai os espíritos benevolentes que se apressam em servir e auxiliar os esforços da criatura bem intencionada, unindo com maior facilidade o próprio fluido benéfico ao dela, enquanto o do homem vicioso facilmente se combina com o dos maus espíritos que o cercam. O homem de bem que não tem força fluídica pouco pode fazer por si, mesmo que peça assistência dos bons espíritos. Uma força fluídica aliada à maior soma possível de qualidades morais pode operar curas verdadeiramente prodigiosas. A confiança do doente auxilia poderosamente a ação fluídica e Deus muitas vezes recompensa essa fé pelo êxito. Só a superstição pode dar virtude a determinadas palavras, e só os espíritos ignorantes ou mentirosos podem entreter semelhantes ideias, prescrevendo-lhes fórmulas determinadas. Entretanto, para certas pessoas pouco esclarecidas e incapazes de compreender as coisas espirituais, o emprego de uma fórmula de prece ou de qualquer prática pode inspirar confiança. Então, não é a fórmula que cura, mas a fé que ela provoca. Não se deve confundir os médiuns curadores com os médiuns receitistas. Estes são simples escreventes, cuja especialidade consiste em servir mais facilmente de intérprete aos espíritos nas prescrições médicas. Bom, agora nós vamos ver aqui o livro propriamente dito, Vozes do Grande Além, que é o capítulo 37, que chama Doloroso Engano. Encerrávamos a nossa reunião da noite de 1º de março, quando nossos instrutores trouxeram a faculdades psicofônicas do médium o espírito RS. Ele só quis se identificar com esse nome, R.S. Desditosa irmã desencarnada, em soluços comovedores, nos ofertou a sua história de médium, transviada. História essa que passamos à consideração dos nossos leitores como doloroso exemplo a ser estudado e meditado. Ou seja, aqui nós vamos ver um médium que tem a mediunidade de cura, mas infelizmente fracassou, o que é muito comum, porque os médiuns de cura são muito assediados, né? Vamos lá. Deus de bondade e amor,
Dai-me forças para que a minha voz não trema na confissão e ensinamento a que me sinto obrigado. Ajudai-me o coração para que a minha palavra não vacile. Benfeitores espirituais que me assisti, sustentai a fim de que a vergonha não favoreça qualquer inverdade em minha boca. Meus irmãos, falo-vos, pobre mulher desencarnada, que até agora tem vagueado no charco de choro e sangue. Uma pobre criatura que, por escárnio à própria responsabilidade, atirou-se ao lago de sofrimento, remorso, em que se afoga sem consumir-se. Ou seja, ela continua lá e não consegue sair dessa situação. Fui médium, conheci a graça da revelação espírita. Partilhei os banquetes da oração e deslumbrei-me diante das lições de luz que o meu coração recebia do céu. Viúva aos 30 anos, com filha para conduzir e orientar na existência, trazia o espírito assim como um barco sem leme. Faltava-me um ideal religioso para o caráter. A pobreza, a provação e o obstáculo espancavam-me. Disso mesmo, os sintomas da mediunidade conturbada, que se me fizeram mais graves, acentuaram em nossa casa os problemas e os dissabores. A conselho de afeições queridas, procurei um santuário espírita, sendo recebida com amor que vos caracteriza as casas de fé renovadoras, que, nesse momento, não posso dizer sejam assim nossas, porque delas me afastei deliberadamente, ou seja, ela largou a casa espírita. O primeiro contato com a filosofia simples do Espiritismo foi para o meu coração como um banho de luz. Reconfortei-me refazendo a própria saúde. Ela melhorou, porque ela não estava bem de saúde. Meus olhos adquiriram um estranho poder de enxergar além da carne. E pude, muitas vezes, em pranto de emotividade, receber a palavra direta do inovidável benfeitor Dr. Bezerra de Menezes. Grande privilégio, né? Que considerava dizer-me em tom compassivo: filha, é chegada a hora para a sua alma a fazer a diferença. Trazem às suas mãos sublime força de cura. Poderá você aliviar o sofrimento dos semelhantes e, sobretudo, oferecer carinho providencial às irmãs nossas que se sentem defrontadas pelos agrilhões da maternidade dolorosa, ou seja, quem tinha problemas de partos difíceis. Siga a sua estrada, oferecendo a Jesus o coração e a consciência reta, porque a assistência do céu não lhe faltará ao serviço, nem se fará surda aos seus apelos. Desde então, meus amigos, minhas mãos passaram à instrumentalidade da cura mediúnica. Sem maior estudo para a sustentação de minhas responsabilidades, nos compromissos graves que eu estava abraçando, devotei-me à leitura dos tratados de magnetismo. A princípio eram a confiança em nossos benfeitores espirituais e o poder da prece e as forças em que me inspirava para trabalhar, sendo admiravelmente sucedida nas tarefas a que me devotava confiante. Muitas de nossas irmãs, no momento exato da deliverance, ou parto, recebiam por meus braços esta abençoada energia que desce do alto para quantos se fazem canais do bem. Contudo, na vida privada, eu era uma simples lavadeira. A pobreza marcava-nos o dia e a noite, o leito e o alimento. Calos doloridos multiplicavam-se-me nas mãos, desde cedo habituadas a duros místeres do serviço caseiro. E minha Edmeia, crescida, solicitando assistência, pedia instrução, reclamando amparo, quer dizer, a filha dela, Edmeia. Meu coração de mulher, no entanto, não sabia integrar-se nos exemplos e nas lições do Cristo. Em razão disso, e com muita facilidade, passei da claridade para a sombra. Sentia a fome do dinheiro fácil e, pouco a pouco, a sedução da prosperidade material modificou meu pensamento. No templo espírita, as preleções exortavam-me à simplicidade, ao sacrifício, à renúncia, à felicidade e ao dever corretamente cumprido. Pelos ensinamentos,
aí adotados, eu deveria continuar a ser a mulher resignada e humilde, à frente das tempestades da vida, rendendo culto à minha fé sem exigir retribuição de quem quer que fosse. E por isso mesmo as lições que me eram administradas se fizeram insípidas ao meu modo de ser. Pretextando o trabalho inadiável, fugi do contato com aqueles companheiros que amavam na simplicidade o caminho da renovação. E comecei a aceitar as requisições que me eram endereçadas. Isso os médiuns que têm a mediunidade de cura são muito assediados, né? Muitas senhoras reclamavam minha colaboração e muitas outras foram chegando, que me pediam um concurso para delinquência disfarçada em salvação social. Moças de diversas procedências, damas jovens, acostumadas à preguiça e à irresponsabilidade, ofereciam-se à minha porta pagando alto preço por meus serviços. O dinheiro era tentador e as somas eram largas. A atividade era fácil. O passe magnético com a administração de algumas drogas, aparentemente simples, davam resultados perfeitos. E sem ouvir as sugestões do nosso amigo Dr. Bezerra, que procurou afastar-me das sombras enquanto era tempo, devotei-me de corpo e alma às trevas crescentes que se avolumavam na minha porta. Minha Edmeia era então menina e moça. Exibia chapéus e vestidos, joias e adornos, tanto quanto uma casa mais digna da sua beleza física. Quer dizer, a filha já pressionava ela. Enganada por terríveis ilusões, afastei minha filha do trabalho correto. Internei-a num colégio elegante, onde Edmeia aprendeu palavras e hábitos que eu mesmo desconhecia. Minha filha era bela e deveria ter um destino diferente da de sua mãe, pensava eu. Devia brilhar no campo social, obrigando-me assim a amealhar uma fortuna fácil para que nos garantisse um palacete com rendimento e conforto. Corria o tempo e o dinheiro avultava-se nas mãos. Uma caderneta de banco assegurava-me depósitos expressivos. 10 anos passaram, com atividades intensas. Não satisfeita com meu próprio trabalho, contratei o serviço de 2 companheiras que me representavam em outros bairros, trazendo-me os casos difíceis e incentivando a clientela. Estas 2 companheiras passaram a colaborar com segurança e eficiência. Nunca mais me acomodei com as lições dos espíritas, quer dizer, se afastou totalmente. Para o meu coração enganado, os santuários da Consoladora Doutrina eram simplesmente lugares em que se reuniam pessoas de inteligência menos desenvolvida, porque uma força enorme me apoiava os braços e fazia todos os partos sob minha responsabilidade se desdobrassem com êxito, exonerando-me de qualquer dever para com a prece. Queria dinheiro fácil, e respondendo-me aos apelos, o dinheiro aparecia. Lógico, né? Entidades inferiores ajudavam tudo isso. O palacete destinado à nossa residência estava sendo construído em linhas majestosas. Edmeia, titulada num educandário de ensino superior, prosseguia agora com o seu carro particular. Comparecia a festas, reuniões mundanas, impressionando sempre por sua beleza bem adornada. Beleza que eu incentivava apaixonadamente, cega em meus falsos princípios. 10 anos, repito, passaram apressados em meu afã de reter o dinheiro nascido na empresa do crime. Nossa casa, engalanada, preparava-se para receber-nos. Adquiria tapeçarias e telas raras ao gosto da minha filha. Tudo obedecia aos planos por ela traçados. Sentia-me finalmente ajustada à aristocracia do ouro, desfrutando a madureza tranquila, remunerada pela fortuna terrestre. Eis, porém, que, certa noite, uma das minhas associadas bate à porta do meu gabinete particular, pedindo concurso. Uma jovem fora por ela mal atendida. Rogava-me urgente inspeção. Chego à porta e pergunto:
É uma cliente que pode realmente pagar com dignidade precisa? A companheira respondeu que sim. Tratava-se de jovem muito rica. Dera-lhe de imediato 2 contos de réis. Mando entrar. A moça desmaiada é trazida à mesa de operações. Entretanto, estarrecida naquele belo corpo a esvair-se em sangue, reconheço Edmeia. Minha filha era também uma cliente da indústria do aborto. Horrorizada, passei a colher o fruto da minha irresponsabilidade. Tremeram-me as mãos. Entonteceu-me a cabeça. Era a primeira vez que eu meditava no tormento das mães humilhadas pela delinquência dos filhos. Em vão tentei o socorro tardio. Tudo estava no fim. Esmagada de sofrimento, recordei as antigas lições da casa de fé que eu visitava em minhas dificuldades primeiras. Edmeia morreu em meus braços. Também no meu coração eu não possuía nada mais do que o esquife do meu próprio sonho morto. Tombei desalentada. Removida para o meu leito, um médico foi chamado. Debalde, busquei pronunciar algumas explicações. Minha boca estava hirta, quer dizer, não se mexia. Meus membros inteiriços não respondiam a qualquer ordem do cérebro. A dor rompera-me um vaso importante e por 2 meses agonizei, até que a morte me atravessou a sinistra região em que me vejo cercada por largas nuvens de lodo e sangue, escutando os comoventes vagidos de criancinhas assassinadas. Tenho vertido lágrimas amargosas. Nunca pude pisar no palacete da minha filha e eu que mandáramos construir. Nunca mais afaguei o anjo das minhas esperanças maternas. Nunca mais meus olhos descansaram naqueles olhos que eu desejava felizes. Tendo vivido um lago de sangue, de treva, de dor e de angústia, de maldição. Somente agora, depois de muito orar e padecer, ouvi novamente a voz do Dr. Bezerra, o nosso amado benfeitor. Um novo serviço ser-me-ia confiado. Devo, por 10 anos, trabalhar nos lupanários, ou seja, nos prostíbulos, e nos gabinetes em que o aborto se transformou em criminoso negócio, no sentido de amparar as jovens irrefletidas e as mulheres desorientadas. Devo evitar que o infanticídio se processe, oferecendo minhas forças, porque algum entezinho possa escapar à foice sanguinolenta manejada pela mulher esquecida da própria alma. Devo servir por 10 anos nesse laborioso caminho, cujas misérias conheço, para depois experimentar por minha vez a dor de tantas crianças que as minhas mãos sufocaram. Rogo preces para minha alma sofredora. Amparai a irmã que caiu. Minha palavra não tem outro objetivo senão este: implorar a esmola da oração em meu benefício e acordar as mulheres, nossas irmãs, para que não se afastem da bênção de Deus. Então, por esse texto aqui, nós podemos verificar, que a mediunidade de cura é uma mediunidade muito bonita, mas que, ao mesmo tempo, é muito difícil para os médiuns. A gente tem visto isso também nos noticiários, e muitos médiuns se desviaram. Então, nós que somos médiuns, não devemos receber elogios, nós não devemos assediar outros médiuns que têm esses dons de cura e procurar orientar aqueles que têm. Dessa maneira, as coisas caminharão conforme a espiritualidade deseja. Que nós possamos estar bem, assim como esses médiuns gostariam de estar. Vejam a situação dessa irmã, que agora vai enfrentar uma situação muito difícil para se refazer. Mas Deus sempre nos dá uma nova oportunidade. Mas cada oportunidade, a situação é sempre mais difícil, porque a quem muito foi dado, muito será pedido. Assim termina a nossa palestra doutrinária. Muito obrigado.